Eu parto do princípio que nós temos que construir o 2022 que é melhor para o Brasil. E o 2022 que é melhor para o Brasil não deve ser aquele que nasce de novo da polarização. O Brasil tem uma trajetória de polarização que chegou no máximo do empobrecimento. Nós começamos polarizando entre a metrópole e a colônia, entre a república e o império, entre a indústria e a agricultura, depois vamos pular ditadura e democracia, Arena MDB, PT, PSDB, e agora nós estamos polarizando entre nomes de pessoas. Onde é que fica o projeto de Brasil? Mas então, objetivamente, no cenário objetivamente, de Bolsonaro e Lula... Não, objetivamente, em política, você não pode antecipar o futuro. O futuro e a política é uma construção. Aqueles que estão pulando de fase, esse é um videogame que só leva o Brasil para o buraco, dizer que o Brasil não tem alternativa. Eu acho que o diálogo deve sim acontecer. O presidente Lula, o presidente Fernando Henrique conversaram, eles foram responsáveis pelo período mais longo de governo após a reconquista da nossa democracia. Aliás, deveriam ter conversado bem antes, porque a senhora se encontraria com o Lula como o Fernando Henrique se encontrou? A base, para mim, é a autocrítica, o reconhecimento dos erros que foram cometidos, porque sem isso é você assumir que não houve erro algum e de que tudo pode continuar como era antes. E isso não é possível. Nós temos que partir de novas bases. A nova base é reconhecer erros, preservar conquistas, e eu digo isso, Kennedy, com muita tranquilidade. Eu concorri em 2010 dizendo que iria preservar os acertos do PT e do PSDB na política econômica e na política social, naquilo que deveria ser preservado, não é? E disse que os dois se perderam na lógica do poder pelo poder. Se eu for olhar, né, para a contribuição do PSDB, da contribuição do PT, eles deveriam ter conversado. Um não deveria ter ficado com o ACM, o outro com o Sarney, e achando que era o inimigo de vida e de morte. O único momento em que eu vi um ato do PT apoiando, de fato, o PSDB foi quando nós da Rede entramos com o pedido de afastamento do senador Aécio Neves para que fossem feitas as investigações da Lava Jato, no caso do Joesley Batista. Por incrível que pareça, quem foi que fez uma carta dizendo que o Aécio não deveria ser afastado? Foi o Partido dos Trabalhadores. Essa cumplicidade nos erros nos levou para ter o Bolsonaro. Nós precisamos da cumplicidade política, né, em termos de política com P maiúsculo, naquilo que são os acertos. Os acertos, combate às desigualdades sociais, grande contribuição do PT, combate a uma situação de inflação, de descontrole que tinha a nossa economia, contribuição do PSDB. Agora, tem um país que enfrenta as desigualdades sociais, fortalece a sua democracia, retoma um projeto de desenvolvimento econômico de base sustentável, se integrando ao que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão. Esse é o horizonte de país que precisa acontecer e não é muita coisa, é reconhecer os erros. Senadora, desculpe interromper a senhora, porque nós estamos acabando aqui, eu queria falar do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele está tentando construir uma alternativa a um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, né? Ele está procurando fazer mais alianças, ele está com uma sinalização muito crítica em relação ao PT, de se colocar muito duramente em relação ao Lula. A senhora gosta da ideia de o Ciro Gomes ser essa alternativa? Poderia ser vice dele? Tem simpatia por uma candidatura presidencial do Ciro? Apoiaria? Acha que é por aí que pode pintar uma alternativa? A gente volta para a história dos nomes. Eu tenho dito o tempo todo, inclusive nas oportunidades em que dialoguei com o Ciro, eu tenho dito isso. Vamos deslocar o debate para o projeto de país. Esse país está sem um horizonte. Nós estamos com um governo que pratica uma política de saúde genocida, uma política de educação que enterra o futuro dos nossos jovens, com 119 milhões de pessoas em situação de pobreza, passando fome,
nós temos 14 milhões de desempregados. Vamos olhar para o Brasil, reconectar o Brasil. O país está cindido, sem horizonte. Vamos fazer isso em torno de um projeto. Mas o Ciro pode ser esse nome, senador? Eu sei que a senhora não quer polarizar, porque a questão do nome... Não é uma questão de polarizar. O que eu quero dizer é que o nome virá com o projeto. Vamos verificar qual é o melhor nome para o melhor projeto para criar uma alternativa de saída para o Brasil. E que forças podem construir? Que forças políticas podem construir esse projeto? Porque o PT está construindo o dele, o Bolsonaro o dele. Que partidos a senhora acha, que forças podem construir esse projeto? Eu tenho dialogado com o PDT, com o Cidadania, com o PV, com os PSB. A rede tem feito esse diálogo. Agora, esse diálogo ele pode se ampliar. E tem uma condição que é simples, não é? Qual é o problema de fazer autocrítica? Qual é o problema de reconhecer erros? Não é? Erros, eles estão aí para ser reconhecidos. Se o PT fizer uma autocrítica, tivemos grandes problemas em relação claramente, senadora, a aqui acabou o nosso erros. Tempo. Só uma perguntinha, desculpa, eu gosto, a senhora sabe que eu gosto da senhora, tenho todo o respeito pela senhora, é uma questão do tempo aqui mesmo. A senhora falou da questão da autocrítica. Se o PT e o Lula fizerem uma autocrítica, a senhora conversaria com o PT? Não é nem só o PT, o PSDB também precisa fazer autocrítica para que a gente possa fazer esse debate como o Brasil precisa e o Brasil merece. Os graves desvios éticos, a lógica do poder pelo poder, dos fins justificam os meios, que as pessoas não querem enxergar, que passam uma borracha nos erros, isso não pode acontecer. Numa democracia, a alternância de poder é desejável. E a alternância de poder, né, ela acontece exatamente para que a gente não tenha aqueles que querem se cristalizar e que, para isso, lançam mão da corrupção, lançam mão de meios que não são compatíveis com os interesses estratégicos do país. Agora, o diálogo no campo democrático, a prioridade para derrotar um governo fascista, genocida, que está destruindo as florestas, destruindo a vida das pessoas, esse diálogo deve e precisa acontecer, inclusive por aqueles que têm maior responsabilidade, porque, afinal de contas, o Bolsonaro claro. ele foi gerado durante todo esse período. Qual